Carlos, que diz que visitou um planeta diferente do planeta Terra, de origem de outros extraterrestres. E ele faz essa cara seríssima e a gente tem que também tratar achando que é tudo normal. Como é que você chegou lá? De ônibus, Não. Tô brincando, tô a experiência é bastante longa, né? Mas, sintetizando, houveram várias experiências, não apenas aquela que você acabou de relatar, ou seja, que tive a oportunidade de visitar o mundo de origem deles. Agora, a experiência é bem diferente da dela, né? Porque nós somos homens baixinhos, meio estranhos, que aparecem assim, levantando o carro, puxando o carro. No nosso caso em particular, são homens e mulheres de aproximadamente quase 2 metros de altura, loiros, olhos claros, corpo atlético, perfeitamente definido. Com cara de humano? Perfeitamente humanos. Perfeitamente humanos? É, perfeitamente humanos. Mais altos que a gente, cabelo é um loiro palha, quase prateado. Suecos. É, praticamente nórdico. Olha o outro, parecido com o Ronaldo, aí, ou é Ronaldo velho. Ronaldo, vai ver você é um ET aí, tá disfarçando. Nesse caso, realmente, a nossa experiência foi muito mais gratificante. Menos realmente... Menos assustadora. Menos assustadora. Agora, são seres extremamente amáveis, são seres extremamente cautelosos, inclusive, na sua aproximação. O primeiro encontro foi quando houve o pouso de um objeto, de uma nave, de um disco, do qual os tripulantes nos convidaram a ingressar. Você estava onde? Estava no Peru, mas sou peruano. Estou há 18 anos aqui no Brasil. As primeiras experiências aconteceram no Peru. Carlos, como é que é o cotidiano deles? Por exemplo, você chega lá, eles moram nas casas, eles devem ter coisas parecidas com salas, né? Alimentação, como é que é isso? Bom, é uma civilização extremamente diferente da nossa. Mas espera um pouco, como é que você chegou lá? Você está chegando no fim do caminho? Como é que é viagem? Eles têm... Não, mas o estar nos lugares é mais interessante. Também. Bom, é simples, tem duas formas de viajar. Ou seja, eles utilizam duas formas de locomoção, vamos dizer. O tradicional disco voador, que na verdade é um laboratório, né, ambulante, que utilizam para fazer pesquisas. E eles utilizam um tipo de umbral, tipo de um portal que eles chamam. Seria uma espécie de porta interdimensional, uma espécie de janela de espaço-tempo, uma coisa super doida, que utilizam para serem teletransportados de um lugar a outro. Isso que a gente vê nos filmes aí também, né? Fica embaixo ali, de repente se desaparece e vai aparecer em outro lugar. Tanto é que, inclusive... Integra em outro lugar. Tanto é que, inclusive, quando aconteceu essa experiência, eu me encontrava no meio do deserto e apareceu uma espécie de um campo de luz. Eu ouvi mentalmente que me descia para entrar nessa luz, entrei nessa luz e saí numa espécie de uma grande caverna. Eu pensei que estava ainda no deserto, numa caverna, como você falou agora dessas experiências intraterrestres, né? Pensei que estava numa caverna lá mesmo, no local onde me encontrava. Aí, à minha frente, vi um homem extremamente alto, mais de 2 metros. Ai, gente... perfeitamente humano. Deu medo. Cabelo comprido. É uma experiência estranha, inusitada, completamente fora assim, do normal, claro. Mas é um misto de medo, emoção, curiosidade muito grande, viu? Eu acho que muitas vezes a curiosidade se sobrepõe ao espanto. E eu pensei que estava realmente numa caverna. Ele me falou não, que eu tinha sido teletransportado para um outro lugar, muito longe da Terra. Agora, realmente, quando fui lá na cidade, primeiro, é uma população extremamente enxuta, muito pequena. Segundo eles, agora eu tenho que aceitar o que eles me colocam. Não posso dizer se é verdade ou mentira. Mas quantas vezes você já esteve lá para ter tanta experiência assim? Umas 8, 9 vezes. Mais ou menos. É verdade mesmo? Bom, a última experiência que aconteceu foi testemunhada por várias pessoas. Ou seja, ouviram várias pessoas juntas, entre ela e minha esposa, inclusive. Foi uma experiência muito bonita, aconteceu aqui no Brasil, foi em 90, numa região da Serra da Mantiqueira, no qual haviam aproximadamente umas 8 pessoas. Um objeto apareceu, ficou em cima do nosso grupo. Me pediram para me afastar do grupo, caminhei em direção a um bosque, a montanha se iluminou, foi uma experiência muito bonita, e de repente desapareci à frente deles. Uma meia hora depois, o grupo se encontrava no acampamento, de repente todo mundo sentiu a necessidade de sair do local onde se encontrava, foram para um outro ponto, e eu apareci a 7 metros do grupo do nada. O pessoal caiu em cima de mim. Todo mundo viu isso? Todo mundo viu. Esse povo todo viu isso? E como é que a imprensa não noticiou isso? Olha, nós já fizemos... Porque isso não é certo, você tem testemunha, você já tem um crime completo. Você tem a vítima, você tem o acusador, o acusado, testemunhas, o lugar, tem tudo. Eu gostaria de colocar uma coisa muito interessante, porque nós temos vários exemplos de gênios da humanidade, que ninguém contesta a capacidade deles, que passaram por fenômenos parecidos com esse, né? Por exemplo, um dos mais interessantes
não dessa natureza, aconteceu com Goethe. Goethe tinha um fenômeno, Silvia, que a gente chama em psiquiatria de autoscopia, e que os místicos também utilizam essa concepção. 2 vezes ele estava voltando para a casa dele, ele dobrou a esquina, olhou na janela e o viu, sorrindo e acenando para ele mesmo. Hein? Tá? Quer dizer, isso... É a tal coisa de sair do corpo. De sair do corpo. Tipo Tá? desdobramento. Isso chama-se fenômeno eidético. É a tal da memória fotográfica que pode ser provocada ou espontânea. Então o Goethe, como ele não era um místico, como ele não fazia interpretações relacionadas com seres de outros planetas e nem era devoto de nada, ele simplesmente olhou aquele fenômeno e atribuiu como uma coisa da mente dele. Enfim, e descreve isso com muita clareza. Por exemplo, o Augusto Comte, que é o pai do positivismo e que dizem que é o mais rígido na linha científica, ele foi apaixonado por uma pessoa chamada Clotilde Devaux, que morreu 1 ano depois, durante a paixão. E ele sobreviveu a ela 10 anos. Todos os dias, às 6 horas da tarde, ele sentava na sala dele e fazia ela aparecer e ficava conversando. E ele sabia que não era ela, que era coisa da cabeça dele, que ele é que revivia inteirinho os diálogos, ela aparecia com a mesma roupa, durante 1 hora, todos os dias, ele Quer havia. dizer que tem 2 teorias. Uma que pode ser tudo realmente fruto da nossa imaginação e a cabeça é capaz de criar tudo, e a outra que pode ser menor na resistência dessas pessoas, de repente, para aceitar que vai ver a pessoa está voltando mesmo. Em relação àquilo que você colocou agora há pouco, nós já convidamos a imprensa mundial várias vezes a encontros programados. O primeiro foi em 74, o segundo foi em 75, o terceiro foi em 89 e o último aconteceu em 92, quando convidamos um canal de televisão a participar de um encontro programado. São chamados encontros programados, esses encontros. Isso. E você o primeiro e o segundo foi JJ Benítez que participou com a gente, o terceiro foram 50 jornalistas de vários países e o quarto agora foi um canal de televisão de Santiago do Chile. E o que eles... Onde foram vistos objetos na hora programada, inclusive em 92, que foi super legal, foi mais bonito de todos, acredito eu. Simultaneamente, na hora, uma quinta-feira, dia 23 de março, às 11h30 da noite. Imagens aí, não temos essas imagens? Eu passei alguns programas de televisão que é a direção aí, você vai pôr no ar ou não, mas... simultaneamente, em Santiago do Chile, junto com o canal Megavisión, que estava participando do encontro, simultaneamente, em mais de 5 cidades em todo o Chile, apareceram objetos exatamente na mesma hora. Isso foi presenciado por toda uma equipe técnica. O que podem ser essas coisas, Ronaldo? Se não for ET, se não for extraterrestre, é o quê? São o quê? Na visão da ciência pode ser o quê? Não, a ciência a gente não consegue, porque aquela comissão que foi feita do projeto nos Estados Unidos pela Força Aérea Norte-Americana, só 1% ficou inexplicável, o resto tudo foi explicado. Tá. Quer dizer que, na verdade, a ciência explica 99% desses fenômenos. 99% dos fenômenos. Esses fenômenos se chama de ufologia, são fenômenos não identificados. A tradução é essa. São coisas que têm que ser analisadas sobre um certo prisma. Eu acho que esses relatos são importantes, porque eles constituem uma documentação do que é capaz a mente humana. É isso que você acha? Que é capaz a mente humana, não que exista extraterrestre, então. Não, o problema, eu acredito na existência de extraterrestre, eu acho provável a existência. Agora, tem que haver uma comprovação científica. E os nossos processos de pesquisa aí são exatamente através da radioastronomia. Por exemplo, houve um avanço enorme. Nos anos 20, não acreditava na existência de sistemas planetários, era uma coisa rara. Hoje, com o grande telescópio Hubble, que é o telescópio espacial, já se fotografou sistemas, é normal na evolução de todas as estrelas a formação de planetas, sistemas planetários. Quer dizer que já que tem outros sistemas planetários é muito possível que haja vida em outros sistemas planetários. Só o nosso sistema estelar, a Via Láctea, são 200 bilhões de estrelas. Por que não existiria civilizações mais avançadas ou mais atrasadas do que a nossa? Não sei, agora, essa eu questiono o seguinte, porque eles procuram certas pessoas e não procuram, por exemplo,
Os cientistas. Cientistas, isso aqui é uma questão. Queria desenvolver um ponto que acho que a Irene pode ilustrar. No ano 78... Só que não é muito número, porque a gente não acompanha, vocês são muito específicos, vocês ficam dando muito dado, coisa que em 1978, as Nações Unidas se reuniam por 2 vezes, em novembro e dezembro, justamente para falar sobre esse assunto. Ou seja, é um assunto que realmente chama... merece investigação. Merece, mas é consenso. Eu estou falando uma coisa aqui mais concreta. Todo mundo se pergunta isso. Eu quero provas, eu sou uma pessoa que tem uma formação científica, a civilização se diferencia do resto da humanidade, porque ela tem, o mundo civilizado, é o mundo educado, que estudou, que tem ciência. Muito bem, até aí nós, acho que está todo mundo de acordo aqui. A medicina existe para ajudar o homem, e o homem conseguiu fazer uma sociedade diferente dos bichos, porque ele estudou e porque ele progrediu intelectualmente em vários sentidos. Agora, essa é uma pergunta que toda pessoa civilizada não se faz. Se nós somos seres vivos aqui da Terra, né? E se nós construímos essa civilização aqui, por que é que será que não é possível que haja uma outra civilização num outro planeta, num outro sistema solar? Agora, essa é uma pergunta que todo mundo, que é até cientista, tem que se fazer. De outro lado, tem muitas pessoas que já prestam na resposta e já querem dizer que já até são próprios ETs, que já viram ETs e que muitas vezes, ansiosos até por uma resposta, eles começam até a fabricar coisas com a própria cabeça, como escreveu o Edson Engels aqui. O Espírito Santo com ETs e com Apolos, Júpiter, dá ao ego uma força intensa. E Virgem Maria e santos e tudo. Na Idade Média todo mundo não via santo, baixava santo na frente de todo mundo? Não era assim na Idade Média? Quando eu fiz a pergunta para a dona Irene a respeito dos aspectos como era justamente o seguinte, porque, por exemplo, o fenômeno de Fátima, que milhares de pessoas viram, o Júlio de Matos, que era um psiquiatra, ele foi perguntar para pessoas de aldeias diferentes. E a descrição da Nossa Senhora variava de acordo com a aldeia que a pessoa era. O manto é branco, o manto é azul, o manto é assim, o manto é assado. Mas para ser bem prático, o que você está querendo dizer é que isso é fruto da imaginação das pessoas. Vamos se dar nome aos bois, senão fica tudo muito fluido. Às vezes não é só fruto da imaginação. Há fenômenos atmosféricos de percepção que tem essa impressão, uma formação de coroa em torno da pessoa, a projeção, a fata morgana, por exemplo, é um fenômeno, são fenômenos... Eu tenho estudado esses fenômenos. Fala, permita, eu participei de congressos em várias partes do mundo, na Argentina, nos Estados Unidos. E o ano passado, no fim do ano passado nos Estados Unidos, participei de um grande congresso internacional nos Estados Unidos, onde havia PhDs, a maioria professores PhDs médicos também, e militares, principalmente coronéis, e todos aceitam o fato dos extraterrestres estarem visitando a Terra, porque há comprovação científica. Não sei o que mais vocês querem, talvez precisem ler mais, se conscientizar sobre a realidade do fenômeno, como tem inúmeras publicações. Dona Irene, todos os cientistas do mundo, mesmo aqueles justamente que já não estão crentes nisso, eles desejam que existam seres no outro planeta, porque no mínimo vai tirar o sentimento de solidão de nós terráqueos. Exato. É mesmo. Porque nós estamos sozinhos no universo e isso é que dá mais medo. É mesmo, né? É isso que dá mais medo. Nós terráqueos, até que sozinhos no universo é que dá mais medo. Permita. Não, mas esse livro seguinte, que está na minha mão, saiu o mês passado, é de um professor de psiquiatria de Harvard. Conhece, não é? Conheço, e conheço muito psiquiatra americano péssimo. Nós vamos fazer o seguinte, fez uma pesquisa. Dona Irene, nosso programa ele tem um tempo, é ao vivo. A senhora, desculpa, nós temos que ser um pouco mais breves aqui nas intervenções, senão eu perco a mão aqui, tá cheio de caso para ser contado. Precisava esclarecer. Nós vamos